Doutora, excelente palestra, nos ajudou muito e trouxe muitas informações para que a gente possa utilizar e discutir, aprimorar todas essas informações e ideias que a senhora passou para a gente. Então, agora, com certeza, serão mais aperfeiçoadas nos próximos palestrantes e também com a participação da plateia. Por favor, doutor Boboli. Obrigado. Gostaria de saudar inicialmente os integrantes da mesa, doutor Rafael Moya, doutora Mariana Pêncio, o senhor Edson Vitor Rose, prefeito, doutor Alexandre Ginic e o doutor Roberto Rosa, na pessoa de quem agradeço ao convite de vir aqui palestrar e cumprimento assim, a toda a classe dos advogados, parabenizo a OAB pela iniciativa, a OAB que é motivo de muito orgulho de nós na área jurídica e que mostra, mais uma vez, aí está captando o momento histórico nacional e local ao iniciar esse debate. Então, gostaria de deixar registrado aí meus parabéns também ao doutor Alexandre Ginic, à frente aí da comissão. Muito bem. Gostaria de anotar a presença da secretária municipal da pessoa portadora de deficiência, doutora Manuela Alquimim Lema. Gostaria de registrar também a presença de muitas pessoas conhecidas aqui, a Tereza, o Marco, Vinícius, Tiago, estou confundindo. Fuad, muita gente representativa, muita gente de participação na sociedade, muitos aqui me são conhecidos. O tempo é muito curto e a gente gosta muito de falar da área jurídica, então vou permitir uma certa informalidade para a gente conseguir trabalhar e que a noite seja bastante produtiva. Eu não posso me furtar a um pequeno entendimento meu, histórico, de por que a gente discute isso, por que a gente precisa discutir isso. Só um pequeno apanhado histórico. A partir da ideia do conflito, nós da área jurídica trabalhamos muito com a ideia do conflito. Por que existe um conflito no planejamento urbano? De onde vem isso? Por que existe um conflito no planejamento urbano? É muito importante a gente entender isso. Por que não é uma coisa tranquila, pacífica, né? Uma coisa amigável? Porque existem interesses, meus senhores, existem interesses de vários matizes, interesses legítimos e ilegítimos, escuros, certo? Claros, transparentes e outros interesses. Muito bem. Existe um interesse mais evidente, que é o interesse do dono da terra, do proprietário, do empreendedor, que, meus senhores, nem sempre é um interesse irregular, a gente não pode demonizar a iniciativa privada, certo? Não é essa a ideia não é essa, certo? E você tem também o interesse do morador local, daquele que se criou na cidade, naquela rua, que quer ver mantidas as tradições e a situação a que ele está acostumado. Ele não quer impedir o progresso, ele quer apenas que seja mantida a sua qualidade de vida, a história do seu local, né, a história da sua família. E existem alguns conflitos, e esses conflitos são resolvidos de que maneira? Eles são resolvidos nas instâncias de poder. Vocês podem pensar assim, tá, mas que instâncias são essas? Em regra, né, nós temos uma cultura centralizadora de poder, em regra é o poder executivo que decide isso. Quando nós falamos em conselhos municipais, associação de moradores, associação de classes, nós estamos trabalhando em outras instâncias de poder. E hoje nós estamos aprendendo a trabalhar. Isso é tudo muito novo no Brasil, a gente ainda é imaturo democraticamente, nós vamos chegar no estágio mais avançado. Muito bem. Mas em regra, o que acontece? A iniciativa privada, até por ser detentora do poder econômico, e o poder econômico e o poder político no Brasil se misturam. No Brasil não, no mundo inteiro, a gente pode ser ingênuo a ponto de achar que isso não ocorre, isso ocorre no mundo inteiro. Ele se mistura e ele exerce o seu poder. Ele tem que defender os seus interesses. Até aí nada contra, certo? Então nós temos uma cultura, um sistema político eleitoral muito perverso, muito nefasto, em que há essa promiscuidade indevida, em que, infelizmente, na solução desse conflito de interesse acaba prevalecendo aquele interesse econômico. Isso se reflete facilmente verificável nas doações de campanha eleitoral. Se alguém tiver alguma curiosidade, existe um site muito importante, não, muito interessante, que se chama As Claras, que revela toda a doação dos candidatos, para quem, para quando foi, no país inteiro. Vocês querem saber quanto que o Odebrecht doou? Para quem que ela doou? Só procure esse site que chama As Claras. É muito fácil ali você verificar a vinculação entre poder econômico e poder político. Muito bem. Mas a gente está vivendo um momento político nacional e mundial também, acho que os senhores todos estão acompanhando, em que a população está acordando.
ninguém mais está aceitando, né, ser apenas uma peça nesse jogo. Todo mundo está acordando para o que está acontecendo. Isso está acontecendo no Brasil. A minha perspectiva é que isso não vai acabar, essas manifestações elas vão continuar. Nós vamos ter, infelizmente, alguns excessos, alguns abusos, próprio da imaturidade da ação, da atividade. Mas eu quero crer que isso vai ser mantido. Está todo mundo acordando, ninguém mais está satisfeito, todo mundo está cansado desse modelo político que o Brasil tem. Todo esse contexto histórico e de momento, ele é importante para revelar qual a importância da participação popular no planejamento urbano. Por que está se criando isso? Por que desde a Constituição de 88 nós estamos lutando por isso? Participação popular, democracia, regime democrático. Quantas vezes nós temos que ouvir essas palavras? E quais são os instrumentos? Como nós vamos chegar à efetiva democracia nesse país? Como é que a gente faz isso? Não é da nossa cultura a participação, né? Não é da nossa cultura, não adianta, não é, nós precisamos mudar isso primeiro. Quantos dos senhores aqui vão em reunião de associação de moradores? Quantos dos senhores são sindicalizados? Quantos dos senhores vão em reunião de condomínio? Quantos dos senhores votam quando tem eleição no clube? Quantos dos senhores participam da associação de pais e mestres na escola? Quantos dos senhores vão em reunião de escola dos filhos? Não é da nossa tradição. Nós somos muito imaturos, mas estou falando muito essa palavra, né? Muito bem. Mas isso está mudando, a cara do Brasil está mudando, a gente está percebendo essa mudança. Todo mundo quer participar, as ONGs estão aparecendo, a internet, as redes sociais estão contribuindo imensamente para esse fortalecimento, para essa criação dessas redes de comunicação. É um fenômeno que também não tem volta mais, certo? Todo mundo está preparado para isso, tem que estar preparado para isso. E este histórico, ele nos leva ao ponto da reunião de hoje. Que mecanismos, que instrumentos nós temos para tentar garantir a participação popular no planejamento urbano da cidade? De um lado, você tem interesses econômicos muito claros, certo? Quais são os outros interesses que, sem querer fazer um antagonismo, mas que se contrapõem a, talvez, uma ânsia excessiva de lucro, né? O que a gente verifica, na maioria das vezes, é que o dano ambiental e urbanístico ocorre por uma ânsia descabida de lucro, de maximizar o lucro, né? Toda grande empresa que tem investidores internacionais, eles precisam dar essa resposta para o investidor internacional, meus filhos. O investidor internacional, ele investe milhões de dólares, ele quer retorno. Então as empresas, os empresários, os gestores, eles são obrigados a maximizar o lucro. E onde tiver uma oportunidade, ele vai fazer isso, isso é resposta de certeza. E onde é que está o contraponto disso? Onde é que está o contraponto? Quem que vai? Uma pessoa sozinho? Né? Um cavaleiro andante vai se insurgir contra toda uma superestrutura? Não, meus senhores. O contraponto está na associação, na união de ideias, no favorecimento desses órgãos, no fortalecimento desses órgãos intermediários, certo? Corpos intermediários, já foi dito por alguns. São instâncias de poder que hoje estão crescendo muito. Aqui em Campinas a gente teve um evento lamentável, mas interessante, que foi uma via de fato numa reunião do CONGEAPA. Não sei se os senhores lembram, né? Chegou-se a ter uma briga, quase se brigou numa reunião do CONGEAPA. Por quê? Porque se percebeu a importância de se integrar à mesa diretora do CONGEAPA. Por que era importante? Tinha interesse no desenvolvimento urbano daquela região. Muito bem. Então, o que cabe a nós aqui, né, enquanto operadores do direito, o que nos cabe discutir e propor e tentar avançar nessa questão da participação popular, que eu vou deixar isso um pouquinho mais para o final, certo, senhores? Gostaria de contar pequenamente, de maneira muito sucinta, o histórico do plano diretor de Campinas, na minha visão, do ano de 2006. O que aconteceu aqui em Campinas? Nós tivemos aí, interessante notar que o plano diretor, o envio do projeto do plano diretor à Câmara, ele tinha um prazo fatal. E esse prazo fatal, é interessante notar que o prefeito que não fizesse isso iria incorrer em ato de improbidade. Olha o que eles tiveram que criar para forçar os prefeitos a fazer. Só que com essa desculpa do prazo fatal, acabou-se em muitos lugares se atropelando muita coisa, por conta desse prazo fatal. Então, foram várias as reuniões, várias as vezes em que eu me encontrei com membros do então governo, cobrando participação popular.